Opa, boa noite, Guilherme. Oi, boa noite, tudo bom, Sara? Tudo bom, Eduardo? Boa noite, prazer estar com vocês aí. Bom demais ter vocês aqui. Boa Pessoal, noite, Guilherme. o, Tudo bem? o Guilherme Brant, ele possui mais de 30 anos de experiência na área de produção animal e agroindústria, e ele foi gestor de uma das maiores agroindústrias do mundo, a BRF. Então, seja bem-vindo aí, Guilherme. Obrigado. Vai ser um prazer aí estar dividindo alguma coisa com vocês. Que Show de legal. bola. Inclusive meu gestor também, né? Diga-se de passagem, né, Guilherme? Ah, olha só, essa parte eu não sabia. É, Pessoal, então, para a gente começar aqui a conversa, né? Acho que eu vou fazer puxar lá atrás, né? Quando vocês decidiram fazer medicina veterinária, quando vocês estavam, né, lá no colégio, falaram, olha, não, vou fazer vestibular, quero medicina veterinária. Quais eram as expectativas que vocês tinham? O que que vocês esperavam? E enfim, né, a realidade atendeu às expectativas ou não? boa. Vai lá, Guilherme, deixa pra ti. Pergunta, a Bom, pergunta fácil fica comigo, a difícil deixa pra ti. tá, tá certo. Eu até casualmente eu tô aqui, tô fora de casa, né? Tô dividido, tô num hotel e tô dividindo o quarto com a minha mãe aqui, né? E ela sempre falava assim, pô, tu estudou bastante, tu tá se dedicando bastante pro vestibular, né? E já que tem todo esse esforço, por que tu não faz medicina em vez de fazer veterinária, né? Então, que na época tinha alguns direcionamentos maiores aí, a pessoa ia, não era tão comum, né? Não eram todos que os cursos eram mais, menos comuns, vamos dizer assim, e existia aquele estigma da medicina, da engenharia, como alguns cursos considerados teoricamente melhores, né? Ou de maior desafio. Não desconsiderando nenhuma das profissões, né? Mas eu sempre tive uma grande paixão pela veterinária. E então, assim, respondendo à tua pergunta, que era o desafio, sem dúvida, foi conquistado, né? Mas tinham muitas coisas e a decisão do jovem é muito cedo, né? Para decidir o futuro da sua profissão, né? Eu estava com 15 anos, 16 anos, para fazer a inscrição do vestibular, e aí logo passei. Então, você fala, eu me formei muito cedo, me formei com 21 anos, né? Então, com 21 anos, assim, a gente acha que sabe muita coisa, o mundo está aí, mas é aquilo, é o teu futuro profissional, familiar, né, que está ali. Então, tiveram, claro, algumas coisas, pô, eu achava que não era isso, e eu sempre falo, muitas das coisas que a gente não gostava na faculdade, a gente usa bastante na medicina veterinária, né? E aquele sonho, não, eu vou trabalhar com clínica, vou salvar, vou trabalhar com os animais, né? Sem dúvida, essa é uma parte muito importante, mas tem partes que precisam ser bem desenvolvidas e eu acho que é um pouco desse objetivo aqui, o que se estuda e o que de fato se usa, né? Ao decorrer aí da profissão e da vida, né, como veterinário. É muito similar, eu creio, Guilherme. Eu acho que uma boa parcela de nós veterinários, eu acho que já escutamos essa, né? Por que que tu não fez medicina? Ou até mesmo muitos colegas nossos, depois, no decorrer do curso, a gente conversa, não, eu até fiz vestibular para medicina, daí não passei, fui fazer veterinário. E esse foi o meu caso, por exemplo, também, estava nessa ali, né? Tá, vou fazer medicina. E aí, no fim do ano, eu não passei para medicina, era só no final do ano. E estava fazendo cursinho, no meio do ano, vou fazer para medicina veterinária, para fazer um teste. Me identifico com veterinário. E aí passei na veterinária e aí, vou fazer veterinária e vou fazer cursinho. E aí, no decorrer do negócio, a gente acaba se identificando, né? Eu costumo dizer que eu acho que não é a medicina veterinária, não é a gente que escolhe a medicina veterinária, né? Mas eu acho que a medicina veterinária escolhe a gente, né? Porque essa compaixão que a gente tem pelos animais, eu creio que é uma das virtudes mais nobres, né? Da natureza humana, né?
Porque o veterinário ele tem o dom de dar voz para quem não tem, né, e defender os indefesos, né, aquele que não consegue se cuidar sozinho. Então, é uma profissão espetacular. E eu escolhi veterinária e acredito que muitos também, na verdade, na época do vestibular, porque eu não gostava muito de matemática e tampouco de física, né? Não tinha muita afinidade com exatos, né? Mais com as biológicas, química, né? E biologia. E aí fiz vestibular, né, para veterinária. E a gente esquece que quando a gente entra no nosso ramo, a gente precisa fazer muita conta, né? Muita conta. E aquela questão que tu mencionaste, né? A gente entra para fazer veterinária porque eu não me dou muito bem com gente, eu gosto de mexer com os bichos. E aí é outra realidade que contrasta depois, né? Que a gente esquece que os bichos eles têm dono e a gente tem que lidar muito mais com pessoas, ou primeiro com as pessoas para depois chegar nos animais, né? É isso mesmo. Eu também, né, quando eu entrei, assim, outra coisa, acho que a gente entra muito limitado também, né? Entra ali pensando, a gente não conhece a medicina veterinária como um todo, né? Vai conhecer a partir do momento que a gente entra no curso de fato. Então a gente às vezes entra com uma ideia na cabeça, mas ao decorrer do curso muda bastante, né? E aí já puxando um gancho nisso aí, né? Enfim, muita coisa mudou, né? Por exemplo, de quando vocês fizeram vestibular, de quando eu fiz vestibular, e agora o pessoal novo, né, que nem é mais vestibular, é Enem, né? E eu queria falar um pouquinho sobre esse contraste de gerações, né? Como vocês acreditam que isso pode influenciar o comportamento do médico veterinário, ou o que se espera do médico veterinário, ou como essa nova geração vai lidar, por exemplo, com a antiga geração que está ali, né? Já está no mercado, né? Talvez tenha um embate aí de gerações. O que vocês enxergam em relação a isso? Vamos dizer assim, desde sempre a gente tem essa discussão, né? Quando eu comecei, era bem mais novo, né? Tinha essa questão, pô, o pessoal não vai dar continuidade, essa geração que está vindo aí não vai dar continuidade. E eu sempre levo a coisa pela parte mais otimista da questão. Tem uma discussão bastante grande hoje, que vamos pegar as gerações que vão estar na ativa aí, os milênios e os Z, né? Os milênios estão aí com 26 a 41 anos e o Z um pouquinho mais baixo, 10 a 25. Se a gente pensar, fazer uma projeção futura aí, 2030, daqui a 8 anos, esse é o pessoal que está com a mão na massa, né? Então, e sempre sempre tem gerações diferentes trabalhando, né? Então a gente tem que ter a capacidade, a virtude aí de poder associar os benefícios que isso nos traz, né? Pegar aí todo o esforço, toda essa energia que a geração mais nova tem e associar com, sei lá, com experiência, ou seja lá qual a palavra que a gente pode dar aí, mas fazer isso, aproveitar essa junção, né? Essa sinergia das pessoas. Eu acredito que tenha uma parte um pouco mais restrita aí, e isso é uma discussão um pouco mais social, né? Em relação até a questão da mão de obra, né? Se a gente pegar aí no passado, hoje tem uma lei que não permite o menor ou a pessoa com menos de 16, 18 anos trabalhar formalmente. Essa lei não está na discussão, a lei, né? Mas se a gente for ver na realidade, principalmente na nossa realidade da pecuária ou da agricultura, ou em quem é filho de produtor e está ali ajudando, trabalhando, não necessariamente sendo explorado, né? Mas está ali pegando experiência e até sabendo de onde que vem as coisas, né? Sabendo que o leite não vem numa caixinha, qual que é o processo que se faz, né? Então, hoje a gente teve esse bloqueio, e eu acredito que esse é um ponto negativo, né? De que a criança, o jovem, teve esse afastamento, né? Ele não está mais diretamente na produção. Esse é um desafio nosso. E a outra também é a explosão de faculdades de veterinária que tiveram, né? Hoje a gente tem vários cursos aí
Tem cursos que não necessariamente têm uma parte prática bem estruturada, né? Então, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão e tendo isso, né? Essa é uma questão que hoje a gente não consegue, não muda, né? Mas tendo isso, e aí, pegando a tua palavra primeira aí, sabe, né? Eu não sei qual que é o público, mas se tem algum estudante que quer um dia comemorar o dia do veterinário, né? É um estudante que esteja no segundo grau aí, para que aproveite as oportunidades, né? Então, assim, estágio, contato, e o que o Eduardo falou, que bom que a gente mudou durante a faculdade, né? Então, tinha matérias que a gente não gostava, pô, isso aqui é interessante, né? Então, esse é o momento, a gente sempre fala, o próprio estudo e, principalmente o estágio, é o local para a gente saber os nãos, não só o sim, né? Isso eu não quero, né? Essa já é uma baita decisão. Então, essa é uma parte importante também para a gente poder se permitir a escolha, né? Para depois não frustrar. Boa. Só um detalhe, a gente estava conversando com o pessoal no almoço, a gente estava numa empresa de suínos ali no Alto Vale de Itajaí. A gente estava falando especificamente desse detalhe, gerações e tudo mais, e a questão dessa que tu falou, do boom de universidades, Guilherme, de medicina veterinária. Aí a gente fez uma conta por altos, assim, nos dedos, pode ser que a gente esqueceu de alguma, mas só em Santa Catarina a gente estava falando aí em algo próximo a 15 universidades só de veterinária. Então, aí seriam uns 500 profissionais por ano entrando no mercado com essas características diferentes, né? Acho que é importante realmente a gente, essa questão das gerações, e nem vamos falar, né, em qual que a gente se encaixa para não vem ao caso, né? Não vem ao caso dizer se é X, se é Y, se é Z, né? Mas é importante, eu acho que a gente precisa, isso que o Guilherme estava falando é primordial, a gente conhecer realmente as diferenças de cada uma dessas gerações, seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria, e para a gente poder conciliar todo mundo, porque é isso que a gente vê hoje no mercado, né? A gente, quem sabe, dependendo de alguns lugares, a gente tem as 3 gerações que estão na mesma equipe, né? E aí eu tenho um gestor que tem que gerir todas esses conflitos que necessariamente vão haver entre dessas gerações. É importante dizer que a gente que é mais velho discute um pouco da questão dessa geração mais nova, né? E que vale a ressalva para mim, é uma geração extremamente inteligente, extremamente tecnológica, então são pontos positivos que a gente tem que oportunizar, né? E daqui a pouco, com algumas oportunidades, uma inteligência emocional diferente dessa geração mais antiga, e que esse é o desafio, né? A gente consolidar ou conciliar todas essas gerações no ambiente de trabalho. Mas, de novo, a ressalva, é muito importante, cada geração tem a sua característica, e o desafio nosso é que a gente estava falando, a gente não vai mudar essa geração que está aí, porque é um paradigma nosso, quem sabe, para quebrar, porque eles são diferentes, eles têm outro comportamento. Então, assim, a geração está aí, eu acho que cabe a nós, né? Nós realmente identificar essas diferenças e fazer esses treinamentos, conciliar todo mundo, né? Porque a gente não vai conseguir mudar a geração, né? A gente tem que se adaptar a ela. Que esse é o detalhe, né? Com certeza. E acho que também vale ressaltar, né, a questão da nova geração também aprender, né, com quem já está aí no campo, né, com quem ela vai conviver, né? Tanto a questão das gerações que já estão aí se adaptarem a essa nossa nova leva de pessoas que está vindo, mas o contrário também, né? Porque não adianta, a gente sai da universidade sem saber trabalhar, né? O estágio aí seria o nosso primeiro contato com o mercado de trabalho, então tá muito ligado com isso aí, né? De aproveitar as oportunidades, como vocês falaram, né? Eu deixaria essa mensagem, né, para as pessoas aí que ainda não se formaram ou que se formaram há pouco tempo, né? Que saibam também escutar, né? Aprender com quem já está aí há mais tempo. E um pouco, não sei se vocês enxergam isso, né? Se teria relação, quero entender também. Vocês acham que as novas que
a gente sempre fala disso, né? Que tem uma escassez de pessoas na suinocultura, né? Suínos, aves em geral, né? Essas duas áreas de produção animal. Vocês acham que com a nova geração isso vai se perpetuar, né? Ou não? Vocês enxergam isso um pouco diferente? Eu posso dizer que eu já vi, quando eu comecei, existia uma grande, existia e de fato aconteceu, né? Que foi o êxodo, né? Das pessoas saírem e, como eu estava falando lá no começo, tinham poucas oportunidades de estudo, né? E de emprego também, e a cidade cresceu, as oportunidades de estudo, de faculdades, isso explodiu, e de fato teve essa saída do pessoal. O que eu vejo é que a gente tem uma oportunidade hoje, e de fato está voltando, né? A gente vê algumas cidades com uma estrutura do interior, e isso tem que valorizar bastante o pessoal que está no campo, né? O que tem, as condições que o interior hoje oferece, né? Condições de... Só um pouquinho que a Siri queria me ajudar aqui. Condições de internet, condições de acessibilidade, as condições que quem mora no campo tem, e essa contradição que tem na cidade, né? Pô, violência. Então, o campo tem uma oferta hoje bastante interessante, né? E por outro lado, as automações, as evoluções que tiveram dentro das granjas, isso também atrai um pouco, né? Atrai o pessoal e começa a trazer alternativas diferentes e atividades diferentes também para quem está no campo ou na cidade, né? Esses dias a gente falava das tecnologias que o campo oferece, às vezes a gente não se dá conta, né? Da quantidade, se a gente for pegar um próprio banco de dados hoje, que é uma coisa muito simples em qualquer atividade, né? O que isso requer, né? E hoje nós temos aí casais novos, né? Em que voltam do campo, porque o salário, voltam da cidade, porque às vezes o salário não está tão atrativo, e as pessoas começam a trabalhar na parte de informática, de granjas, ou naquilo que a automação pode oferecer para o campo, né? Então, assim, só complementando, a gente terminou a discussão falando de uma oportunidade que tem aí, que a gente começou, que é uma visão futura com drones no campo, né, na própria suinocultura. Pô, eu vou precisar de gente muito entendida, e aí a discussão falou, pô, mas tu vai tirar um motorista, ou vários motoristas, e colocar um piloto de drone, né? Mas talvez essas sejam profissões que começam a atrair e chamar as pessoas para o campo, né? Profissões diferentes, né? Coisas que a gente também não tá acostumado. Então a tecnologia pode trazer isso aí essas oportunidades novas para o campo, né? E quem está estudando também tem que se ligar nisso aí, né? Que não é só o animal, não é só, são coisas diferentes que estão aí na nossa mão. Só um adendo, acho que tem para fazer, que é justamente isso, né? A gente tem que cada vez mais tentar tornar a nossa... E aí, falando na nossa profissão veterinária, mas especificamente suinocultura, que é o tema, ou avicultura que tu mencionaste, realmente achar maneiras de tornar isso atrativo, né? E isso que o Guilherme estava mencionando, né? Essas oportunidades, todas essas tecnologias que estão surgindo, e isso vai em encontro realmente com essa geração que está aí, né? Que são essa geração muito tecnológica. Então, realmente, assim, a gente tem que descobrir formas ou maneiras, e a gente já vem fazendo isso, de tornar essa profissão mais atrativa, a suinocultura mais atrativa, tanto para nós veterinários, como o Guilherme falou, para quem está lá no campo também. Aplicativos, sensores, câmeras, drones, isso aí já faz parte da nossa realidade, né? Então, isso que a gente estava falando, né, a gente vai ter que se atualizar nisso aí. E aí eu brinco, agora surgiram mais novas profissões que o veterinário já tinha, né?
Num passado, a gente era o médico veterinário, o extensionista, a gente era o psicólogo, a gente era o médico da família, né? A gente era o veterinário dos outros animais, né? Tu é veterinário, vê meu cachorro, vê meu gado, né? A gente era a principal fonte de informação para quem estava no campo, né? A gente era influenciador. E agora a gente tem que somar mais adereços aí à nossa profissão. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender a pilotar um drone, a mexer com câmeras. Então, realmente é uma oportunidade e é o caminho para a gente atrair cada vez mais gente para o nosso lado, falando da suinocultura, né? Isso aí mesmo. Só te Claro. cortar aí, pegar o gancho do Eduardo. Eu nunca tinha pensado de ter sido um influenciador de pé sujo, né? Sem nenhuma mídia aí, mas de fato a gente influencia muita gente. E também essa questão do veterinário, acho que o Eduardo falou um negócio legal. Foi e continua sendo uma satisfação muito grande a gente chegar no campo e o próprio produtor perguntar: pô, meu filho está querendo fazer um curso, o que tu acha? Né? E isso aconteceu no passado, a gente dizia: investe no guri, né? Dá uma força aí, e essa pessoa se tornar uma pessoa de destaque, né? Ou ter uma profissão legal, um veterinário, por exemplo, né? E a gente participou disso, né? E hoje também eu acho que cabe a nós também isso, não esse foco direto no animal ou na produção, na produtividade, mas também nesse contexto, né? De fazer um bem social aí, né? De mostrar essas oportunidades, porque às vezes a pessoa está iludida para ir para a cidade para fazer uma outra profissão, não desmerecendo também a profissão, mas de abrir o olho e dizer: pô, o que tu pode fazer aqui dentro para relativamente ter um ganho que possa se equivaler, né? E ter essa possibilidade de ficar no campo. Eu acho, agora mudou bastante, né, Guilherme? Mas num passado não muito distante, o extensionista, propriamente dito, ele era, se não a única, uma das principais fontes de informação que o produtor rural recebia, né? Era quem sabe, o único contato com o meio externo, né? Com a vida externa, a propriedade, era quem chegava ali, né? Então, todos esses detalhes de importância, às vezes o veterinário virava até conselheiro de negócios, o que vamos investir? Será que coloco mais uma granja? Não coloco? Então, assim, é bem legal essa parte, né? Hoje, lógico, com a advinda da tecnologia muito mudou, né? Mas são várias essas histórias que a gente acompanha. Eu mesmo lembro, eu lembro que eu tinha na época um produtor que eu visitava e ele tinha um gurizinho ali que ficava só incomodando em volta e perguntava. E esses tempos atrás eu topei, esse gurizinho é veterinário hoje, é gerente de Ai, que uma granja legal. enorme. Então, assim, essas pessoas que a gente vai encontrando no caminho, né? Que massa, que massa. E olha aqui, o pessoal tá comentando aqui, o Thiago, ixi, esse sobrenome aqui agora me matou, né? Tejkowski, eu acho que é Tem isso. coração. Isso, ó, você conhece. Ele falando aqui, ó. É a primeira vez na história que 5 gerações estão vivendo juntas no planeta com atitudes, preferências e comportamentos diferentes. Daí ele, enfim, parabeniza aí por a gente ter tocado nesse ponto e que de fato é muito importante, né? E aí, gente, pegando um gancho, né, nisso que vocês falaram, né, da suinocultura estar com cada vez, né, mais tecnologia, que isso pode ser, né, um atrativo para essa nova geração. O que vocês acham, enfim, quais serão os desafios, ou quais são hoje, né, os desafios para o médico veterinário, para a carreira desse médico veterinário, né? Enfim, falando aí em termos principalmente dessas novas tecnologias, né, que estão cada vez mais frequentes no campo. Que aí, né? Essa é fácil ou é difícil, Eduardo? Essa é fácil, deixa que eu pego essa então. Não é tão fácil, né? Desafios para a carreira. Eu acho um pouco disso que a gente comentou, né? Tem que estar sempre buscando essas atualizações ou estar sempre com um olho no mercado, né?
como é que o mercado está se comportando, o que as empresas estão pedindo, o que o mercado está esperando desse profissional que já está ou que está chegando no mercado, né? Nessa linha, eu penso que vários pontos são muito importantes, mas eu lembro de quando eu comecei, e eu acho que pode ser que seja uma boa analogia para a conversa, que acho que o importante para quem está começando, serve para quem está começando ou para nós que já estamos no mercado há um certo tempo, né? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer que não sabe, eu acho que começa por aí, pensando na carreira em si, né? Como eu me desenvolvo, né? Eu acho que começa por aí, né? A gente não deve ter vergonha de dizer que não sabe e ter vergonha de perguntar, né? Questionar como é que faz, como é que funciona. E para isso, eu acho que a humildade é a base do negócio, né? Então, não só para o veterinário, eu creio que para qualquer profissão, eu acho que para quem está começando ou para nós que estamos, a humildade é muito importante, principalmente para quem está começando. Eu me coloco vou botar a sandalinha da humildade e dizer que eu já cometi esse erro no passado. Geralmente, a gente, quando é recém-formado, a gente tem um complexo que eu chamo do complexo do doutorismo, né? Eu sou o doutor veterinário, eu entro na granja, eu sei tudo, e aí a gente esquece que o produtor está ali, já tem 30, 40 anos de experiência, suas experiências, né? Daqui a pouco não são totalmente verdades, mas são as experiências dele, e que às vezes a gente desrespeita pelo fato de, não, eu fiz 5 anos de faculdade, eu sei mais. Então, eu acredito que humildade é fundamental pensando na nossa carreira. E aí eu não vou gastar muito, deixar um pouco para o Guilherme também, mas alguns outros pontos são fundamentais, né? A gente já nem discute mais, acredito eu, a questão, entrando ainda em alguns pontos da carreira. Eu acho que no passado a gente dizia que inglês era muito importante, né? Falar inglês era muito importante, ou a fluência em algum outro idioma era muito importante. Acredito que isso já não é um fator opcional e já quem sabe, já deveria ser padrão, né? A gente já tem a questão do inglês, tem a questão do espanhol, então a questão da fluência em outro idioma ajuda muito. E eu falo isso porque a gente está com dificuldades de achar profissionais, né? Às vezes a gente precisa de uma vaga, a gente tem uma vaga que o profissional precisa se relacionar com o pessoal de fora e que preenche todas as características, e aí quando chega no idioma, não tem o idioma. E aí a gente se vê por alguns detalhes, a gente acaba perdendo boas oportunidades, né? Ademais disso, a questão... mais um, Guilherme, aí eu te passo, né? Não sou eu que tenho que ficar falando aqui, o experiente é tu, né? Mas um detalhe que é importante, uma dificuldade dessa geração Z, e que é mapeado, não é do Eduardo falando, que assim, é a dificuldade de se relacionar e a dificuldade de essa relação interpessoal. Eles se relacionam muito bem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, mas na hora do cara a cara o pessoal tem certa dificuldade. A questão do relacionamento interpessoal e da comunicação em público é uma dificuldade da geração, não é específico de alguém. E isso é um negócio que, para a nossa suinocultura, é fundamental, né? A gente só trabalha com pessoas, a gente só fala em público, né? A gente só fala com os produtores, com todo mundo. Então, acredito que sejam mais algumas características que é muito importante, se a gente ainda não tem, que seja desenvolvida, né, para a nossa carreira. Bom, o Eduardo foi eu vou pegar uma outra veia aí, já que o Eduardo, acho que ele falou bastante claro dessa parte, mas o que eu vejo, vou dividir aí em questões objetivas e não tão objetivas, né? Objetivamente falando, há alguns anos eu tirei uma foto no congresso, no exterior, e essa é a foto da minha vida. A pessoa terminou o congresso, era lá o Lehman Conference lá nos Estados Unidos. Eu acho que era um diretor de uma empresa, mas ele falou que ele passou 5 anos, os primeiros anos da vida dele, colocando as fêmeas de baia, as fêmeas soltas para box. E ele estava lidando com os últimos 5 anos da carreira, soltando as mesmas fêmeas que ele tinha otimizado aí de baia para
para bosta. E eu acho que e eu vivi isso, né? Eu vivi isso. A gente redesenhou várias granjas e hoje acontece isso, né? Então essa mudança, esse dinamismo que a nossa cadeia permite, às vezes alguém vai discutir uma coisa que daqui a 10, 5 anos vai mudar completamente. E a gente tem várias experiências disso que aconteceram na suinocultura. Mas, então, vamos ver como que a gente lê essa parte, essa empatia, essa parte de inteligência emocional, um pouco disso que o Eduardo falou, né? Uma questão muito objetiva, carteira de motorista, saber dirigir. Nossa, que a gente sempre falava, fundamental. a gente falava o Eduardo falou de inglês, de informática, coisas que a gente não tinha, né? A gente se desenvolvia para isso. E hoje a gente está se deparando com isso, né? Com eu, quando estava louco para fazer 18 anos para ter a minha carteira, né? E hoje eu vejo isso. Eu tenho o meu filho, ele não quer ter carro, né? Ele sabe dirigir tudo, mas não é o primeiro desejo, né? Então, e a gente enfrenta vários profissionais bons que não dá para se chamar de uma habilidade. Essa é uma ferramenta mesmo, né? Então tem que ter, né? Tem que ter. Muito simples. Pô, que bobagem que está falando, mas tem. Isso eu estou falando porque a gente já perdeu e as pessoas às vezes perdem algumas oportunidades. Uma outra questão muito objetiva é número, né? Números. Dominar números. Eu falo assim, para quem está nos escutando aqui, que quer seguir uma carreira acadêmica, para quem quer trabalhar na área de farmacologia, área de vacinas, biológicos, medicamentos, ser palestrante ou produção, tem que saber números. Eu tenho que olhar para o produtor Eduardo aqui, eu tenho 1000 matrizes. Pô, esse cara aí vai ter mais ou menos 500, 600 leitões por semana. Eu estou falando desse tamanho aqui de granja, posso vender tanto para ele, né? Se a conversa começa com muita pergunta, mas será que número que nós estamos falando? Então, tem que saber número, né? O Eduardo falou no começo da matemática. E às vezes não é uma matemática complicada, é matemática elementar, né? É transformar biologia em matemática. Porque isso o que a gente fala, o veterinário gosta de animais, tem que gostar de pessoas, o Eduardo falou no começo, e uma coisa que a gente não fala é dinheiro, né? Às vezes é feio falar no Brasil de dinheiro, mas ele tem que saber falar de dinheiro, né? Quanto custa isso? Essa tua recomendação vale o quê? Eu vou gastar ou vou ganhar, né? Como que eu vender uma recomendação, um medicamento, uma vacina, qualquer coisa? Quanto que eu vou vender? Quanto que é o retorno financeiro, né? Então eu acho que essas são ferramentas importantes. E só para complementar, senão vira uma palestra de uma pergunta só, né? E eu vou só falar, não vou nem jogar aqui que isso dá bastante pano para a manga, que é duas questões, né? A questão do bem-estar animal e a questão das produções alternativas, né? E a gente tem que estar preparado para esse tipo de discussão, e o Eduardo comentou de a gente estar preparado para respostas. Eu acho que antes das respostas a gente tem que instigar, né? Instigar dentro e fora da própria academia e da produção, né? Eu sempre falo, é para o taxista, é para o Uber, é para o churrasco, é para o supermercado. Eu ajudei a fazer essa carne. Como assim? Não, eu participei, seja lá onde for, né? Eu participei de uma entrevista, de uma live aí, de um podcast, que falou de tal negócio. Mas como é que faz? Tem que ter alguém que está lá cuidando de um parto, tem que ter alguém que contar uma história para dar esse propósito, né? E eu acho que para quem está estudando aí, a gente entender o propósito do veterinário é sensacional, né? O que a gente faz aí, transformar proteína, e o mundo precisa de proteína. A gente tem que deixar isso bem claro. Proteína animal, o mundo precisa de proteína animal. A gente deixar claro como produz e como que é legal e é emocionante, né? A gente poder produzir e falar. E não temos que ter vergonha nenhuma, né? A gente produz muito bem. No Brasil produz muito bem.
É isso aí. Gostei Deixa eu só muito, pegar viu, uma frase. Guilherme? Gostei. Ô, Sara, deixa eu pegar uma frase que é do Claro. Guilherme mesmo. Eu ainda uso bastante. Eu lembro que a gente comentava bastante que o nosso propósito não é criar suínos, né? O nosso propósito é muito maior que isso, né? Nosso propósito é alimentar o mundo, né, Guilherme? Esse é o nosso propósito. Essa é a beleza da nossa profissão. É isso mesmo. Saber enxergar o todo, né? É isso. A gente vive de propósito, né? E o pessoal tá aqui no chat perguntando, a Mai Damer mandou uma pergunta aqui. Como reter o jovem veterinário no campo? Apostaria em inovações e tecnologias. É isso, né? A gente, um pouquinho, né, disso que a gente falou mesmo, né, Mai? É tecnologia, tornar o campo atrativo para esse profissional da nova geração, né? E aí o Thiago faz outra pergunta Mas aqui. deixa eu só fazer um Claro. adendo aqui, né? É, o que é tecnologia? Porque assim, ó, fazer uma máquina que é uma matriz, produzir 35, 40 leitões, é uma mega tecnologia. Então não é assim, não é pô, eu vou inventar não é muita invenção, né? É a gente saber a beleza que tem nisso aí, né? Então eu acho que às vezes a gente tem que parar e pensar o que é tecnologia. Para mim, tecnologia é pegar o que o Eduardo comentou aí, o pai lá que perguntou do filho. Muitas vezes esse pai, não falo que ele é analfabeto ou semi-analfabeto, mas ele tem um estudo muito pequeno, mas ele está falando, vamos jogar agora na suinocultura. Ele está falando em taxa de parto, taxa de retorno, taxa de aborto. Ele fala ele fala uns 30 indicadores que rodam semanalmente numa grande, né, uma grande de reprodução até a terminação, e com uma leveza ou com uma senioridade de que muito estudante de outros cursos não tem, né? Então é assim, pô, mas isso é tecnologia. A gente poder pegar ou exprimir aí de alguém que não tem um estudo, conhecimento formal, mas o cara fala com uma propriedade e não só fala como vai lá e produz um monte de leitão ou e isso eu acho que é tecnologia. A gente também se permitia saber, ó, isso é tecnologia, não é só a última questão aí que foi inventada. Boa. Espetacular. Fazer essa pessoa que realmente, daqui a pouco ela não tem muito conhecimento de outras coisas, às vezes ela tampouco sabe ler e escrever, mas ela sabe quantas porcas ela vai ter que cobrir, porque ela tem que atingir a meta de parto, porque a taxa de retorno está em tantos por cento. Então, realmente. E é que quando a gente fala em reter e tecnologia, a gente vai lá na cereja do bolo, né? A gente quer inventar um aplicativo novo, a gente quer comandar de casa o exaustor da granja, acompanhar consumo de água, ou lá do escritório, a gente acompanhar os indicadores, né? Claro que isso faz parte, né? Isso aí vai fazer cada vez mais parte e com certeza é uma forma de reter essa gurizada no campo e nas nossas empresas, né? Mas eu acho que isso que o Guilherme comentou é espetacular, né? A tecnologia já está lá e faz muito tempo, né? Então a gente só tem que saber usar e continuar usando ela da melhor maneira, né? Muito bom, é isso mesmo. E o Thiago aqui, ele faz outra pergunta para vocês. Pessoal, o que vocês indicam para quem está chegando no mercado? MBAs longos e estáticos ou cursos frequentes e rápidos? O que vocês acham? Assim, não existe, eu acho que não tem resposta bate-pronto aqui, né? Infelizmente, e também eu acho que a pergunta eu não sei se eu conheço o Thiago, mas a gente deveria conhecer um pouco melhor, porque às vezes é uma necessidade ou é uma ação que poderia alavancar a vida profissional dele, mas eu acho que aí tem que ter um equilíbrio. Assim, eu não consigo dar essa resposta, né? Eu acho que o MBA ele é importante, né? Se tem uma base
sólida, né? Então, acho que a gente às vezes perde um pouco das discussões ou da profundidade das discussões de algumas pós-graduações ou cursos que estão um pouco mais elaborados se a gente não tem uma base mais forte, né? Então, infelizmente eu não conheço, eu acho que aí a gente deveria conversar um pouco mais para poder dar esse subsídio aí, né? Não sei, essa eu fico devendo. Ainda bem que tu respondeu, essa é difícil, né? Eu concordo com o Guilherme, eu acho que daqui a pouco A e B estão corretas, né? Vai realmente do qual é o propósito, qual é a MBA, o que ele está querendo se desenvolver. Da mesma forma, um curso mais rápido, mais dinâmico, para que ele está precisando, qual que é a necessidade que ele está precisando no momento ou na fase da vida. Estou chegando agora, eu preciso fazer uma pós em pessoas ou eu preciso fazer um curso mais rápido, por exemplo, em simulação artificial? Eu acho que é nessa linha, né? Vai depender da demanda especificamente, do momento, mas eu acho que A e B estão corretos, né? Não são excludentes, mas sim complementares, independente do momento e da necessidade. Eu acho que é mais essa linha, isso que o Guilherme falou. Eu acho que era importante avaliar, quem sabe, o momento específico, para quem sabe dar um direcionamento melhor. O Eduardo vai lembrar. O que eu diria aqui, não só para o Thiago que fez a pergunta, mas para quem mais está questionando, né? Eu sempre falava para o pessoal, o Eduardo vai lembrar. Se eu estou participando, para quem está participando aqui, né? Eu sempre falava, tu vai participar do congresso ou de algum evento, o ingresso é uma pergunta. O Thiago já fez a sua pergunta, né? Então, assim, eu estou interessado. Qual pergunta que eu vou fazer? E para quem está aqui, beleza, independente de MBA ou do curso mais rápido, prático aí, o que eu vou fazer amanhã? Né? Ou o que eu vou fazer agora? Que eu escutei aqui o Eduardo falar, né? Pô, achei legal o que ele falou. Legal. Qualquer um fala coisa legal, né? Então, não estou falando que tu é qualquer um, Eduardo, né? Mas assim, legal, às vezes a gente acha muita coisa legal e amanhã, se o cara falou um negócio lá, não vai lembrar, mas era legal. O que eu vou fazer agora? Né? Objetivamente. Eu acho que isso, para nós, é importante. Jogar na prática, e a prática vai dizer muitos não, né? E que bom que diz não, né? Para a gente saber o que não deu certo também, o que não deu certo. É isso aí. E o Eduardo Volman, ele deixou um comentário aqui, falando, acredito que uma das principais características que o mercado busca nos profissionais é a capacidade de solucionar problemas. Solucionadores de problemas, né? De fato, Eduardo, concordo bastante aí com sua frase, não sei vocês meninos. Eu concordo. Esse guri vai dar bom, esse Eduardo, esse estudante. O Eduardo esteve conosco há uns 20 e poucos, 30 anos atrás. Mas que legal, eu acho que é isso aí. A gente precisa disso. E eu acho que o Eduardo traduziu essa questão dos números, do número, matemática, né? Então, eu entro numa granja, eu vou dar orientações, mas eu tenho que trazer soluções. Boa contribuição aí do Eduardo. Isso aí. E aí, pessoal, já indo pro final da nossa live, na verdade, né? Estamos aí nos finalmente já. Vida pessoal e vida profissional. O grande dilema aí, né? Como alcançar um equilíbrio entre essas duas facetas aí da nossa vida? Não sei, talvez o que vocês fazem para conciliar as duas coisas? O que vocês têm a dizer sobre isso? Essa é difícil, isso é uma pergunta. Essa é uma pergunta ou é o título do próximo evento? Próxima live, né? Eu acho que eu até achei interessante a chamada ali, como é que era, profissional profissão de sucesso, profissional de sucesso, né? Eu não gosto da palavra sucesso, né? E sempre quando alguém é promovido ou tem uma evolução,
eu nunca desejo, pô, sucesso aí no novo desafio. Eu desejo sempre felicidade, né? Felicidade que tu seja feliz daquilo que tu tá optando, né? E porque eu não sei definir sucesso, sinceramente, não. Porque o sucesso para mim pode ser uma coisa muito, eu quero ter um carrão, sei lá, né? E às vezes a pessoa tem o sucesso e não é feliz, né? Então, difícil mas eu acho que direto na pergunta dele, eu acho que, sem dúvida, a família, né, o valor da família, e os valores pessoais também, né, o equilíbrio, certeza que não tem resposta certa para essa questão, mas eu acho que vale a pena um pouco discutir aquilo que ajuda no equilíbrio, né? Eu sempre, quando alguém me pede uma dica, eu sempre falo do livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória. Ele fala de 4 coisas, que tem que saber as 4, né? Que é alimentação, esporte, sono e meditação, né? Então, essas 4 coisas, sem dúvida, vão dar um equilíbrio. Não consigo fazer nenhuma dessas aí. Vamos ter que dar uma olhada onde dá para equilibrar, né? Então, tem pessoas que rendem mais ou produzem mais à noite ou de dia, né? Assim, colocando um pouco, se a pergunta é direta para mim, né? Colocando um pouco do que eu me acostumei a fazer, eu levanto muito cedo, né? Eu levanto e vou fazer esporte todo dia, né? 5h30 eu acordo, vou fazer alguma coisa, e que bom que eu consegui convencer toda a minha família, né, a fazer alguma coisa assim. Então o esporte é muito importante, a gente se cuidar na alimentação, e disso aí a gente é craque, né? Porque a gente produz coisa boa, né? A gente tem um animal que nos ajuda muito. E os valores da família, né? Então, a gente sabe das demandas de todos, né? Mas a gente ter esse momento, às vezes não é quantidade, né? Mas eu acho que a intensidade é importante. Eu sou um convencido do esporte. Aí dá uma palestra, mas eu gostaria de participar como plateia, né? Que eu acho que... Eu já ia deixar para ti, porque essa pergunta é difícil. Essa pergunta do equilíbrio pessoal, profissional, eu confesso que a gente está correndo atrás disso faz muito tempo, né? E é necessário, né? Acho que o Guilherme deixou espetacular. Todos esses pontos são espetaculares em relação, principalmente no que tange ao pessoal, né? Tem uma frase que é bem divertida, mas a gente sofre, mas a gente se diverte no trabalho, e eu acho que diversão faz parte, né? Isso somando mais uma questão ainda em relação ao pessoal e profissional. A gente tem que se divertir, eu acho que a gente ama a nossa profissão e a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Esse é o ponto principal. E se a gente gostar do que a gente está fazendo, a gente estiver bem em casa, com todos esses pontos que o Guilherme está mencionando, a gente vai estar bem no trabalho, né? E aí eu acho que alguns pontos só para tentar contribuir, acho que é importante ser mencionado que para a gente conseguir fazer tudo, a gente precisa aprender a fazer a gestão do nosso tempo, né? Isso é fundamental. Aí eu começo a fazer a gestão e eu tento equilibrar realmente o que é o tempo, o meu trabalho, o tempo com a minha família ou com a minha vida pessoal. Então, a gestão do tempo é importantíssimo. E aí, dentro da gestão do tempo, separar, cada vez mais a gente está inundado de tarefas, né? Parece que com a advinda da pandemia e agora o pós-pandemia, a gente achou que na pandemia a gente ia ficar relativamente mais tranquilo, né? A gente não vai viajar, tá todo mundo em casa, todo mundo de varde, né? Vai pouco trabalho. E foi ao inverso, né? A gente acabou se dedicando mais tempo, mais horas do nosso dia, estando em casa. A gente não tinha deslocamento, a gente não tinha muito intervalo de almoço, não tinha, tô em casa, entra numa reunião aí, 6 horas, 7 horas, e assim vai. Então, a gestão do tempo é importante. E aí a gestão das prioridades, né? Aquela matriz, o que é urgente, o que é importante, e aí ir nessa linha, né? Eu vou eliminar primeiro o que é mais urgente, o que é mais importante, e vou deixando as outras tarefas para trás. Eu acho que isso é muito importante. E aí, para isso, 2 últimos pontos, que ainda eu acho que é importante. A questão que a gente estava falando, né? Do trabalho em equipe e do delegar.
né? E isso ajuda bastante na gestão do tempo, né? Então, a gente trabalhar em equipe, múltiplas tarefas, cada um cuidando de uma parte, e a gente delegar algumas funções do nosso trabalho, sempre que possível, né? Quando possível. Isso ajuda bastante também na questão da gestão do tempo, para a gente pegar tudo isso aí que o Guilherme falou, que é importantíssimo, né? Então, acho que eu concordo, essa é a pergunta difícil, né? Eu também queria participar desse negócio, mas, mas algumas dicas dessas são importantes. Uhum. É isso aí. E só para complementar, agora que eu vi o Eduardo falando, eu lembrei no livro que o Eduardo mesmo me deu, que é o não, né? Também tem o não na jogada. A gente poder ter muitas vezes a capacidade da sinceridade e da humildade e do não sei, né? Não sei, ou não, associando tudo que a gente falou, né? De números e coisas, ó, não faz isso, que isso aí não vai virar em nada, né? Então a gente poder também ter esse equilíbrio do não. Ou até mesmo não posso, né? Não vai dar, não posso fazer, já estou atarefado. A gente tem uma certa dificuldade de dizer não para as pessoas, né? É isso aí mesmo. E o MG Matos, ele complementa aqui um pouquinho do que a gente falou. Ele fala, muitas vezes nós veterinários somos responsáveis não só pela melhoria da produtividade nas granjas, mas o desenvolvimento das pessoas, que muitas vezes são carentes de informação e até mesmo de atenção. E aí ele fala, né, que uma geração que não se comunica acaba tendo problemas nesse ponto, né? Porque muitas, como vocês falaram, né? O veterinário vai lá, ele faz muito mais do que apenas a medicina veterinária. Sim. É verdade. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, alguma coisa que passou batido, acho que não. Para o pessoal que nos acompanhou aí, né, durante toda a live, agora chegou uma parte importantíssima, que nós teremos o sorteio dos brindes, né, tradicionais da live Conexão Vetanco. Para explicar como funciona, cada pergunta, para cada pergunta vai ser sorteado um brinde, né? Bidu, me ajuda aí, o que a gente tem hoje de brinde para dar para sortear para o pessoal? A gente tem um boné, um livro, né, uma caneca e um kit de cerveja. Oh, show de bola. Você quer começar por qual? Nada que o veterinário goste, né? Nada. Não é por coincidência. Você quer começar por qual? Por qual brinde? Vamos do menos para o mais. Vamos sortear um boné. Bonézinho do profissional da suinocultura. Muito bonito, por sinal. Beleza, show de bola. Fazer a primeira pergunta, então. Essa é fácil, hein? Que dia é comemorado o dia do médico veterinário? Essa é para garantir o boné, né? Lembrando que vale a resposta que aparecer primeiro para nós aqui no chat, tá? Que aparecer para nós, que às vezes para vocês aparece diferente. Babi Borges. Exatamente, aqui para mim também. Babi Borges, 9 de setembro, ganhou o boné aí do profissional da suinocultura. Babi, o pessoal da Academia Suína vai entrar em contato com você depois aí para pegar os dados para enviar o prêmio, tá bom? E aí, a próxima pergunta só vai saber quem assistiu a live desde lá do comecinho, que foi uma coisa que a gente falou lá no comecinho. Que prêmio a gente vai sortear agora, Bidu? Fala aí. O livro. O livro? Essa aí é boa, hein? Quando a gente estava falando lá das faculdades de medicina veterinária, né? Você comentou aí quantas faculdades de veterinária a gente tem lá em Santa Catarina. Mais ou menos, né? E aí? Quem será que vai lembrar? Já falaram aqui. Olha aí, ó. MG Matos. MG Matos.
15, exatamente. Mais ou menos 15 faculdades de medicina veterinária. Livrinho de Show de bola. suinocultura, uma saúde e um bem-estar, né? A gente estava falando muito importante de bem-estar, né, Guilherme? Esse livro é muito bom. É o da capa azul? É esse mesmo. É. Ah, ele é ótimo mesmo. Eu vi até o Guilherme, vi até o Clair Crestani comentando na resposta aí. Ó. Crestani, pouca experiência na suinocultura. Até meu amigo Scopel ali da Grande do Barbieri. Ó. Que legal. O Crestani. Obrigado pela participação, Crestani. Show. E agora, a outra pergunta, ela, enfim, a gente não falou isso na live, mas quem está aí no meio de medicina veterinária, acredito que vai saber, né? Qual que é o próximo prêmio? Vamos Tem sortear a caneca. A canequinha de porco agora. Vamos deixar a cerveja por último. Ah, beleza. Nossa, tem um pessoal aqui doido nessa caneca. Ela faz sucesso. Pessoal, qual que é o animal que tem no símbolo da medicina veterinária? E aí? Quem vai saber? Bah. Ficou na dúvida aí, Bidu? Vou ter que ir no Google buscar ali a cobra. Ó. Babi, a Babi foi a primeira a responder, mas acho que a Babi já foi a que ganhou o boné, né? Então, o Patrick... o Patrick eu conheço, o Patrick é aqui da UFG. O Patrick respondeu aqui, segunda pessoa, cobra. Vocês estão de acordo aí? Já que a Babi ganhou o primeiro prêmio? Bom, né? Vamos repartir, né? Deixa mais gente. Show. Então, Patrick Costa. Patrick, você ganhou aí a caneca tão cobiçada da Vetanco. Canequinha de porco. Canequinha de porco, famosa. E nossa última pergunta, essa é fácil também, essa aí é de graça, né? Vai ser pro kit cerveja, né? Isso. Show de bola. Essa aí vai ser quem escreve mais rápido, porque é matadeira. Qual é a cor que representa a medicina veterinária? E aí? É só perguntinha mole, né, Guilherme? Para nós ficou coisa difícil. Essa última eu ia levar, porque eu sou daltônico. Beatriz. Apareceu pra mim. Beatriz Broco. Se fosse laranja, dava para ver, né, Guilherme? Beatriz, então, você ganhou o kit cerveja, o último prêmio para encerrar com chave de ouro a nossa live. E, pessoal, agradeço demais a todos vocês que ficaram até o final. Eu, de verdade, adorei o nosso bate-papo, adorei as contribuições de vocês dois, Eduardo, do Guilherme, do público também, que interagiu bastante. E vocês têm alguma mensagem final para deixar para o pessoal? Em primeiro lugar, parabéns, né, para todos os veterinários amanhã. E eu acho que a gente tem que uma das coisas boas também para o equilíbrio aí é a gente celebrar, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa para celebrar. Estudar, né? E se permitir perguntar. Eu acho que a gente acaba fazendo poucas perguntas e para quem é estudante aí é um momento. Para quem não é, para todos nós, é um momento de perguntar, né? A gente aprende muito com todos, né? Então, é um dia especial amanhã, parabéns para todos e vamos continuar produzindo aí com bastante felicidade, né? Então é sucesso, felicidade. Muito bom. Tem uma frase que é legal, que é do Gandhi, que ele fala que a grandeza da nação ela pode ser julgada pelo modo que essa nação trata os seus animais. Então, esse exemplo começa com a gente, né? Começa por nós, ou nós deveríamos ser os principais exemplos, né? E tem algumas coisas, às vezes a gente se acha muito superior aos animais, mas às vezes eles ensinam para nós as coisas mais importantes da vida, né?
Então, são alguns detalhes. E eu acho também que a veterinária, mais que uma simples profissão, ela acho que é um lindo propósito de vida, né? É um lindo propósito de vida. Então, deixar os parabéns a todos nós veterinários por esse imenso compromisso que a gente tem com os animais, esse respeito, essa responsabilidade, esse carinho e esse brilhantismo. Então, parabéns a todos. Eu achei muito curta essa nossa conversa de passagem, né? E obrigado, Guilherme, mais uma aula, né? Poder compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigado, Sara, o pessoal que ficou aí, acho que foi espetacular. Também fiquei muito Obrigado, satisfeita. E pessoal. o pessoal tá parabenizando vocês aí também, né? Pela live, pelo Dia do Médico Veterinário também, ó. A Babi, a Luciana Fiorin, estava com ela esses tempos atrás. Bernardo também, Lavassoi, olha aí. Gisele Reis, tá todo mundo aí mandando abraços e falando que tá com saudade de vocês, tá bombando aqui de comentário agora a live. Legal. Pessoal, muitíssimo obrigada, viu, pela disponibilidade, pelas contribuições. E, claro, também agradeço ao time da Academia Suína, que sempre está aí no backstage com a gente, fazendo com que tudo funcione da melhor maneira possível. E, claro, ao nosso público maravilhoso, que é a razão da gente fazer isso daqui. Então, um beijo, pessoal. Boa noite para vocês e até mais. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais. Boa noite.